Nascido a 22 de abril de 1927, do sonho e ideal do então capitão de artilharia Luiz de Araújo Correia Lima, o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro veio ao propósito de completar o contingente de oficiais da ativa. Pensamentos do Tenente-Coronel Luiz de Araújo Correia Lima. Cumpre todos os teus deveres, sem te julgares dispensado por teu próprio arbítrio. Dê acatamento ao que te pareça menos importante. Começando a funcionar provisoriamente no quartel do 1º Grupo de Artilharia Pesada, atual 21º Grupo de Artilharia de Campanha em São Cristóvão, o CPOR passou, antes de sediar-se em seu atual endereço, Avenida Pedro II, número 158, pelas instalações da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada e do Colégio Militar. Hoje, formando efetivos de 5 armas, quadro e serviço, o centro, de forma mais completa, pode ostentar a máxima expressa em sua canção: formamos a reserva atenta e forte. Visando solucionar o problema de evasão de universitários das fileiras do Exército, foi criado um novo modelo do CPOR, que, através de um expediente que visa conciliar o interesse do aluno em sua formação civil com sua formação militar, atinge hoje os seguintes objetivos: aproveitar exclusivamente universitários para o serviço militar inicial, formar, através do conhecimento das missões do Exército, uma futura elite intelectual do país consciente da missão da caserna, e, em curto prazo, formar oficiais subalternos para o serviço da pátria. Comandante e todos os R do Rio de Janeiro, dão as boas-vindas aos senhores e os nossos votos e desejos que sejam muito felizes. Chegamos cabeludos e ao mesmo tempo imberbes. Era também lisa nossa alma, terreno fértil ansioso para receber uma nova semente. Estranhando tudo, medrosos como bichos, nos vimos a ser lentamente polidos pelo rigor castrense, pela mão pesada de disciplina que, como a mão do pai austero, muitas vezes bate para corrigir, ralha para endireitar. No ínterim deste polimento, experimentamos emoções novas. Fomos apresentados a sentimentos quais, em condições urbanas comuns, certamente seriam ignorados. Qual de nós, neste momento, não terá pensado em ir embora? O fácil está sempre imerso em doces benefícios, mares de açúcar que só nos deixa. Riam relapso e disciplentes.
Já o difícil nos afoga no confronto com nós mesmos, do qual só os mais fortes vêm à tona. Muitos naufragaram, já parte do período básico. Muitos hoje são só lembrança. Não éramos mais que jovens distraídos, desalinhados de cabelos compridos. Não éramos mais que forças mal contidas nas embalagens de nossas vidas. Não sabíamos bem ao certo o que tínhamos vindo e nosso desejo não era de ficar. Do que éramos de incerto fomos despidos. De outra forma, então fomos fardados. E mal percebemos, um outro destino tínhamos assumido. Entramos em fila, em coluna, a diagonal alinhada frente a uma bandeira pouco antes percebida. E aquele coroa falando tanta coisa. Ah, quanto então não sabíamos da vida. E ela então nos foi apresentada. Éramos arisco, decerto e relutantes, já que o sangue do jovem disto está contaminado. Éramos toscos, ao certo assim principiantes. E quase tudo e sempre que fazíamos estava mais que errado. Aos poucos, bem aos poucos, entre formaturas, o que era muro foi degrau de novas alturas. O que era ordem, lei, vontade imposta. Foi novo sol brilhando além de nossas vistas. Foi certeza e gosto de resposta. Hoje, o que éramos e o que somos guardam distâncias de sonho e sabor de batalha. E a farda que foi peso, hoje quente nos agasalha. Ontem ríamos e tínhamos medo desse imenso desconhecido. Hoje, vou te contar um segredo. Foi muito, muito bom tudo isso ter vivido. Era dever de nossos instrutores e monitores peneirarmos ao contrário do peneiramento comum, retendo a areia do fundo do rio e só deixando passar pepitas de ouro. Aqueles que subiram ao palco do auditório para a escolha das armas não eram, a bem da verdade, aspirantes sequer delineados. Eram, no entanto, militares desprovidos dos ranços civis, despidos de tudo que não fosse o desejo da missão cumprida. O ideal da mensagem a Garcia sobre esse material humano é que se despejaria, como veremos a seguir, a bagagem do futuro aspirante oficial.
Além da cortina de pólvora que nu no combate, encontraremos o infante. Além da muralha de fogos que o inimigo sustenta, avistaremos o infante. Além do sangue e suor dos corpos em conflito, depararemos com o infante. Sua arma é sua vontade, seu dogma é sua coragem, sua fé é seu ideal. Tire dele seu equipamento e ele fará da própria pele a camuflagem necessária. Tire dele seu fuzil e ele fará de suas mãos o artifício para o contato. Tire dele as rodas ou lagartas e ele fará de seus pés, mesmo os descalços, o veículo para o desfecho final. Por ser desprovido de complementos, ao invés de uma fraqueza ou deficiência, mostra mais o infante o motivo para que veio. Ele se apoia em si mesmo e em si ele se sustenta, e desemboca em vitória qualquer missão que o dever lhe imponha. Talhado do material mais rústico, forjado no fogo mais intenso, a dor lhe passa ao lado. Tu, infante, não tens tempo para isso. A estrela de tua pátria fulge mais radiante em teu céu interior. E só ao norte que ela aponta, dirige-se teu caráter. O mais é falácia, embuste, sofisma, que o campo de batalha faz tremeluzir. Mais que história, cedo ou tarde, há de sepultar para sempre. O passo sólido e calejado dos corcéis, na penumbra que se transforma em dia, marca a passagem da tropa de cavalaria. O silêncio penteado de murmúrios sublinha as horas anteriores ao combate. Indo ouvindo da batalha, o perfil dos herdeiros de Osório se desenha o mesmo. Altaneiro sobre as celas dos corcéis, vincado das rugas que a lida da caserna impôs, silencioso como o totem que muitas batalhas assistiu. São esses guerreiros que no passado foram híbridos com suas montarias e hoje fundem-se com seus blindados. Os condutores da vitória pela velocidade, no lanço rápido, no ataque certeiro, na manobra ágil. São esses guerreiros os receptáculos da tradição medieval, da honra das lanças cruzadas e esteio maior de nossa força armada.
À sombra de teus fogos, transcorrem as batalhas, sob a coberta de metal e fogo. Os destinos costuram-se e se rompem. Nada é silêncio quando está presente a artilharia. Tua voz trovejante antecipa-se nos embates, como a mão de um Deus que molda a terra. Redesenha os horizontes para que os homens possam passar. Artilheiro, és frio e preciso, porque sabes o poder que contens. Teus erros estorricam a terra que deveria permanecer intocada. Mutilam as tropas que deveriam ser preservadas. Então tens cautela, a precaução dos poderosos, nunca o medo dos covardes. Sabes o peso de tua mão e os homens são frágeis. Para que outros vejam os olhos do inimigo ou percorram com agilidade e força os campos de batalha. Este terreno precisa ser medido palmo a palmo pelos projetis da artilharia. Este campo tem de levar a assinatura de Malé para estar autenticado ao combate. Só aos fortes vê-se, reserva-se este domínio, esta autoridade de rubricar os ideais para torná-los válidos, para torná-los nobres, para torná-los eternos. Na guerra da qual só lembramos pelo mar de destruição que ela deixa em seu rastro, uma mão invisível se faz presente. Não só para destruir, mas talvez principalmente para construir. Uma mão transparente que lança pontes, constrói estradas, fortifica nossas posições, tece e arremata a performance dos elementos que, elétricos, cegos, muitas vezes, a sua presença se degladiam por seus ideais. Mão maior do engenheiro, mão de Villagrán Cabrita, mão do destino que, na ausência da guerra, desbrava, restaura, civiliza. Sem limites, atinge o castelo lendário, os rincões mais inóspitos, onde o Brasil não tem face, e trabalha para lhe desenhar o rosto. Sem descanso, constrói, com seus braços fortes, as cidades, que, como células, vão expandir o organismo nacional. Engenheiro, teu nome sinônimo de sacrifício. Se ouve em uníssono, de norte a sul. Os sotaques temperam teu sabor, mas em essência é sempre o mesmo este hino de união nacional, este canto de soberania que tinge o tecido verde e amarelo de nosso país continente. Engenheiro, tu és pai e padrinho, irmão e professor, líder e operário, para cada brasileiro que, descobrindo sua cidadania, o fez à sombra do castelo azul turquesa.
Dos bastidores dos conflitos que transformam destinos, alguém mexe os cordéis do futuro. Detrás das cortinas do palco da vida, alguém labuta para que o espetáculo não pare. Das coxias de teatro da guerra, um contra-regra oculto mantém encenada a contenda. Como a formiga incansável, que elétrica multiplica-se em seu ir e vir transportador, o homem da folha de acanto percorre, insone toda a rotina da guerra. Nenhum setor lhe é desconhecido, nenhum recanto lhe é inédito ou inóspito. A todos ele conhece e visita, com a certeza de que, havendo ser humano, haverá necessidade de suprimento. Flexível e polivalente, muta-se o intendente ao sabor do combate, ao gosto da adversidade. Servir antes de tudo e a qualquer preço. Ele sabe que mesmo ao custo da própria vida, deve chegar aonde alguém sinta frio, fome ou qualquer outra necessidade material. Ele sabe que é a artéria do organismo da batalha, por onde flui o sangue que a cada célula manterá viva. Outros que amealhem os louros da vitória. Você, intendente, não tens tempo para tanto. Outra contenda o espera, se não o caos da batalha, talvez a logística da paz, não menos importante, mas sempre antes e depois de tudo, a formiga presente. Cortando o silêncio da morte, uma mensagem se faz ouvir. A teia invisível das forças em conflito torna-se coerente.
Os elementos em ação coordenam-se como o mesmo indivíduo. No corpo antes inerte da guerra em transcurso, um impulso nervoso palpita e a tudo revoluciona. São as comunicações. Discípulos de Rondon, o desbravador, teus passos palmilham o Brasil de norte a sul, da costa ao interior, levando metro a metro o sentido de união pela palavra, pela mensagem recebida e compreendida, o sentido de país uno e seus objetivos e ideais. Sem tua mão invisível, o silêncio que para tantos representa a paz seria a capa da balbúrdia, o revestimento do caos. Sem a teia que tranças, imóveis insone, seríamos cegos sem rumo, incapazes para a missão. Porque existe e tornas claro o espectro eletromagnético, temos um objetivo, uma luz clara a nos conduzir rumo à vitória. O curso de material bélico do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro forma os oficiais da reserva do quadro de material bélico, através de um currículo onde as técnicas modernas entrelaçam-se com os segredos da tática e da arte de conduzir homens. Criado pelo Estado-Maior do Exército em 1966, já formou 25 turmas, num total de 605 aspirantes a oficial. O material bélico é responsável por um grande número de atribuições, tornando-se complexo e altamente especializado. Sua missão é apoiar,
operacionalmente as forças combatentes, visando assegurar a continuidade da potência de fogo e da mobilidade da força em campanha. Através das missões de combate, apoio combate e logístico, inclusive as atinentes às atividades de aviação do Exército. Os alunos do curso de material bélico recebem instruções de natureza técnica sobre os mais variados assuntos no CPUR, complementados em outros estabelecimentos de ensino, como a Escola de Material Bélico, Escola de Instrução Especializada, 21º e 25º BELOG e em organizações militares de apoio, como o Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro. Assim aprendemos a montar as viaturas, munições e instrumentos e armamentos, sempre em ótimas condições de uso, para que não faltem ao Exército a mobilidade e a potência de fogo, fatores indispensáveis à vitória. Aprendemos também o funcionamento dos principais máquinas e ferramentas e adquirimos conhecimentos necessários para a sua operação, o que nos possibilitaria coordenar um trabalho com o máximo de rendimento. É necessário, além disso, o perfeito conhecimento das características de cada metal e suas ligas, para podermos utilizá-los corretamente, complementando o nosso aprendizado à prática das mais modernas técnicas de soldagem. Estudamos ainda os instrumentos óticos, para mantê-los sempre em condições de pronta utilização, para que os canhões atirem e acertem. É também nossa responsabilidade apurar as técnicas e desenvolvê-las, para que o acompanhem as descobertas. Conhecemos também os diversos tipos de munições, explosivos, artifícios e engenhos pirotécnicos, aprendendo a transportá-los, estocar, armazenar, distribuir e destruir este material. Consolidamos nossas instruções com a realização de tiro diurno e noturno, ordem unida, treinamento físico-militar e pista de pentato militar do 24º Batalhão de Infantaria Blindada. Culminando com a carreira do futuro oficial matibeliano, realizamos o batismo de óleo, nossa mais cara tradição, onde o aluno toma contato com a sua primeira ferramenta de trabalho, os lubrificantes. O senhor coronel comandante fará a saudação à bandeira nacional. Tem por fim comemorar o 67º aniversário do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor.
senhor Coronel Costa Moraes fará a entrega do estandarte do centro ao aluno melhor classificado no período básico. Dedicamos uma atenção toda especial a esse estabelecimento de ensino, tendo em vista a relevância da sua missão e do benefício que o cumprimento dessa missão se reflete para o nosso Exército. É, pois, com satisfação que passarei algumas horas aqui no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro, e saúdo a todos, formulando votos que alcancem os seus objetivos neste ano de 1994. Votos especiais para o corpo discente. Prometo cumprir rigorosamente as ordens da doutorado, a quem estiver subordinado, respeitar os superiores hierárquicos, dar a correção de uso de armas, e concordar de outros subordinados, e dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra e integridade e instituições defenderei
1994. Concludentes do EPOT 94, fora de forma. Marcha! Com heróica devoção, o bravo coronel Correia Lima, exemplo de soldado cidadão. E avante com alma de figura, em defesa da nossa pátria amada, não há vez do civismo e da bravura, afiemos nossa espada. Número 26 deve, de 30 de julho de 84, resolve-se conceder ao aspirante por ter obtido nota final 8,535, menção NB, e o primeiro Souza, a medalha Correia Lima, por ter obtido nota final 9,420, Correia Lima, por ter obtido nota final 8,270, menção James Dantas de Souza, a medalha Correia Lima, por ter obtido a medalha Correia Lima, por ter obtido nota final 8,010, Correia Lima, por ter obtido nota final 8,621. Menção. Assumo o compromisso de cumprir, Na paz e na guerra, na paz e na guerra, os deveres que me competem, os deveres que me competem, pela segurança e grandeza do Brasil, pela segurança e grandeza do Brasil, cuja honra, cuja honra, integridade
1, 2, 1, 2, 3, 4.